O Conan é alguém que nunca viu o mundo exterior em sua vida toda. Ele é filho de uma família nobre e extremamente rica. Mesmo assim, ele jamais pôde aproveitar as belezas e as maravilhas que esse mundo Isekai tem a oferecer. O motivo dele não conseguir ver é algo conhecido como a cicatriz do herói, deixada nele pelo cavaleiro sagrado chamado Ristor Hunglia. Todos sentem pena do nobre Conan, mas ele não entende o porquê e deseja desesperadamente ser tratado como qualquer outra pessoa. O nosso prota nasceu com um brasão de água, o que significa que ele tem afinidade com magia aquática. Mais um cara de magia de água, mano, pelo amor de Deus. Por isso, a sua família designa Gine para ensiná-lo a magia. Ainda assim, o Conan não entende por que alguém como ele deveria estudar magia. Na cabeça do nosso prota, mesmo que consiga usar magia algum dia, isso não serviria para muita coisa, já que ele mal consegue se mover sem a ajuda da sua criada. Mesmo assim, ele obedece às ordens da família e se encontra com a mestre Gine. A maga começa a ensiná-lo com bastante entusiasmo, explicando os conceitos básicos. E pouco tempo depois, o Conan aprende o feitiço mais simples de todos, chamado Auri, que permite criar uma pequena quantidade de água. O problema é que o nosso prota nem sequer sabe o que aconteceu depois de lançar o feitiço. Então a Gine explica tudo com muita paciência, descrevendo cada detalhe visual para que ele possa imaginar a cena em sua mente. Durante a explicação, ela acaba comparando o volume de água que ele criou ao tamanho de um globo ocular e se desculpa imediatamente, achando que poderia ter ofendido o garoto. No entanto, nosso prota percebe outra coisa nessa comparação. Ele passa a pensar que se dominar a magia, talvez um dia consiga criar olhos de verdade e finalmente enxergar. E com esse novo objetivo em mente, o Conan se sente otimista pela primeira vez em sua vida. Até mesmo na hora das refeições, ele começa a conferir todos os ingredientes e tenta imaginar mentalmente como eles devem ser. Ver Conan demonstrando interesse pela comida deixa sua criada tão feliz que ela passa a se empenhar ainda mais a preparar pratos deliciosos para ele. Certo dia, outra professora chamada Flora é designada para ler livros para o nosso prota. Animado, ele pede que ela leia histórias, especialmente a respeito de Ristor Julia, o cavaleiro sagrado responsável por sua cegueira. Flora hesita, acreditando que esse assunto possa ser meio doloroso demais para ele, mas após o Conan garantir que ficará bem, ela começa a leitura. Segundo Madame Flora, houve uma grande guerra entre dois heróis e o Rei Demônio, centenas de anos atrás. Ristor Hunglia foi escolhido como o herói do país de Conan, e no fim conseguiu derrotar o Rei Demônio, mas ao custo de perder um braço e uma perna. Dizem que em seu último suspiro, o Rei Demônio lançou uma maldição sobre Ristor. Desde então, muitos de seus descendentes passaram a nascer com alguma parte do corpo faltando. Alguns sem um braço, outros sem uma perna, e no caso de Conan, sem a visão. Esse fenômeno estranho ficou conhecido como a cicatriz do herói. As crianças que nasciam com a cicatriz do herói não demonstravam poderes especiais, mas acredita-se que por pena, as pessoas ao redor delas acabavam as tratando com um certo respeito diferenciado. Ao ouvir essa história, o nosso prota tem dificuldade em aceitar que nasceu com um destino tão cruel. Ainda assim, ele aceita a realidade e decide seguir em frente com o que lhe foi dado. Pouco tempo depois, ele aprende a conjurar várias esferas de água ao mesmo tempo e fica mais motivado do que nunca para se tornar um grande feiticeiro. Infelizmente, lançar feitiços consome muita energia, então mesmo com a mente totalmente focada, o seu corpo acaba cedendo. Em um estado quase inconsciente, o nosso prota fica murmurando que precisa de mais, muito mais. A sua criada interpreta isso errado e acha que ele estava pedindo mais carinho, mas o nosso prota logo esclarece que ela já fez o suficiente e que na verdade ele estava falando sobre precisar de mais conhecimento e resistência física, ambos essenciais para se tornar um feiticeiro excepcional. A criada então aponta o motivo de Conan não ter resistência, lembrando que ele quase não come. Como ele tem apenas 7 anos, ela o aconselha a se alimentar melhor, garantindo que ao crescer ele se tornará forte e saudável. O nosso prota concorda e com a ajuda dela decide aumentar a quantidade de comida que consome. Ele também percebe que não consegue correr e mal consegue andar direito, por isso decide aprender esgrima, acreditando que o treinamento com a espada possa ajudar a diminuir as suas limitações físicas. Nisso, a criada
Yara sai correndo, empolgada para pedir ao pai de Conan, o Lord Gurion, que contrate um instrutor de esgrima. Nesse momento, o Conan chama sua criada pelo verdadeiro nome, Echo, pela primeira vez, e agradece de coração por tudo que ela fez por ele. No dia seguinte, quando Jenny chega à mansão para as aulas de magia, encontra Conan treinando esgrima com o instrutor Uro. Após Uro se retirar, a Jenny se aproxima, impressionada com o fato do Conan estar fazendo tantas aulas sendo tão jovem. Ela se lembra do primeiro dia em que começou a ensiná-lo, quando o garoto parecia abatido e sem vida. Agora ele exibe um sorriso aberto, mostrando o quanto mudou em tão pouco tempo. A Jenny pergunta se ele não gostaria de fazer uma pequena pausa, já que vem treinando sem parar há horas. O Conan garante que está bem e se prepara para a aula de magia. Nisso, sem perder tempo, a Jenny pergunta se ele ainda se lembra de como conjurar o feitiço Auri. O que ela não sabe é que Conan vem treinando o tempo todo. Por isso, ela fica visivelmente surpresa quando ele conjura com facilidade várias esferas de água ao mesmo tempo. Nesse instante, Jenny percebe que esse garoto é especial e que tem tudo para se tornar o maior feiticeiro do continente. Enquanto isso, no Castelo Imperial, um dos servos reais entra no quarto da princesa Ma e informa que a sua carruagem está pronta. Ela será levada para encontrar o seu noivo, mas Ma odeia a ideia de se casar e não quer ir. Ela acredita que seu noivo pensa da mesma forma e revela que ele não é outro senão Conan. Ela não odeia Conan, mas o jeito sombrio dele e desanimado nunca foi nada atraente para ela. Infelizmente, a guria não tem escolha, já que essa é uma ordem direta do seu pai, o rei. Durante o caminho até a mansão de Conan, Mira explica o motivo do rei ter decidido isso. Pelo visto, Conan é visto como uma figura extremamente importante por causa da sua cicatriz do herói. Então, para agradar o povo do reino, o rei tomou essa decisão puramente política. No trajeto, ela se lembra do primeiro dia em que conheceu o nosso prota. Na época, ela ficou feliz em saber que se casaria com alguém com a mesma idade e chegou a levá-lo para fora de casa para brincarem juntos. Mas quando perguntou de quais brincadeiras ele gostava, o Conan respondeu chorando que não gostava de nada e que não podia fazer coisa alguma por ser cego. Mira definitivamente não queria se tornar esposa daquele garoto chato e sempre cabisbaixo. Porém, para sua total surpresa, aquele menino sombrio e inteligente havia mudado completamente. Ao ser recebida pelo nosso prota com um sorriso enorme e radiante, ela chega até pensar que talvez ele fosse um impostor. O nosso prota fala com sinceridade, dizendo que a sua vida mudou no dia em que se apaixonou pela magia. Para provar, ele conjura um arco-íris acima da cabeça de Mira, exibindo as suas habilidades mágicas. Nisso, ela fica completamente impressionada com o talento dele, e nesse momento, o Conan percebe que foi meio idiota com Mari durante esses anos todos. Ele então se desculpa e promete que de agora em diante ele será uma pessoa melhor. A Mira aceita, feliz, e passa o dia inteiro brincando com ele. Ao final do dia, ela retorna em sua carruagem e já começa a sentir saudade dele. Enquanto isso, o nosso prota não para de pensar em quão natural foi segurar a mão daquela guria. Ele decide que quer agir como um verdadeiro cavalheiro perto da princesa de Mira, na esperança de impressioná-la ainda mais. Por isso, ele começa a ter aulas de boas maneiras e etiqueta com a Madame Flora. Do outro lado, a mestra Jenny se pergunta o que ainda pode ensinar para Conan no dia seguinte. Ele já consegue conjurar 7 esferas de magia ao mesmo tempo, algo que nem ela mesma consegue fazer, apesar de ser considerada uma mestra. Além disso, ele dominou todos os feitiços básicos que ela ensinou. Sem saber mais o que fazer, a Jenny admite para si mesma que não há muito mais que ele possa ensinar. Por um momento, ela pensa em avançar e ensinar magia intermediária, porém seu trabalho era apenas ensinar magia básica, sem contar que ensinar magia intermediária para uma criança de 7 anos pode ser meio perigoso. Mesmo assim, ela não pode simplesmente largar o emprego, já que é paga por hora e tem muitas contas para pagar. Então ela passa a noite quebrando a cabeça tentando bolar um plano sobre o que ensinar para esse pequeno prodígio no dia seguinte. Quando chega na mansão no dia seguinte, a Jenny percebe que Conan mudou mais uma vez. Tentando ignorar isso, ela foca em ensiná-lo a alterar detalhes mais sutis da magia, como a temperatura das esferas de água. Conan tenta fazer isso, e ao modificar as características internas da água, ela passa a ter gosto de suco de maçã. Ao ver isso, a Jenny fica completamente sem palavras. Ela havia passado a noite inteira preparando uma aula de uma semana sobre
sobre a alteração da magia, mas o nosso prota entendeu toda a teoria em menos de 5 minutos e dominou a técnica instantaneamente. De qualquer forma, agora o nosso prota consegue sentir as formas e texturas, o que permite alterar as suas magias com precisão. No entanto, ele ainda não entende o que são cores, então não consegue criar objetos mágicos perfeitos. Por isso, define como seu próximo objetivo compreender as cores, e de forma totalmente inesperada, ele começa a senti-las também. Echo corre animada para contar isso ao Lord Gurion, explicando que tecnicamente o nosso prota agora consegue perceber cores. Segundo ela, quanto mais próximo o Kuna está de um objeto, mais claramente ele distingue a sua cor. Funciona como uma espécie de sexto sentido, permitindo até mesmo identificar mudança de cor e ler textos pretos em livros. Gurion fica aliviado e deseja ver o filho novamente, mas Echo acredita que Kuna deve continuar onde está para alcançar os seus objetivos. Ela revela que o nosso prota se mudou sozinho para uma mansão vizinha meses atrás, pois não queria ser um peso para ninguém. Lord Gurion agradece a Echo, reconhecendo que a alegria dela deve ter um impacto positivo sobre o seu filho. Ela aceita o elogio, mas comenta que preferiria receber um aumento. Depois disso, o nosso prota volta a treinar sozinho e cria uma esfera de água vermelha, aumentando seu tamanho para sentir a cor com mais intensidade. Ao saber da novidade, a sua mãe aparece acompanhada do pai e do irmão. Ao ouvir a voz da mãe, Kuna a cumprimenta todo animado, tentando agir como um verdadeiro cavaleiro. Porém, ele acaba se distraindo e perde o controle da magia, fazendo com que a esfera de água vermelha caia sobre ele. Quando se vira para chamar a mãe novamente, a pobre mulher desmaia de susto. O nosso prota, sem entender nada, fica completamente confuso com a reação dela. Então Echo explica a situação para ele, dizendo que a cor vermelha também é a cor do sangue, algo que costuma causar uma impressão desagradável nas pessoas. A criada até demonstra compreensão, mas o Lord Gurion não reage da mesma forma. Ele acredita que o filho apenas pregou uma peça de mau gosto, o que o deixa furioso. Irritado, ele repreende Echo por mimar demais o nosso prota e ainda ameaça, dizendo que pode cortar o seu pagamento por causa disso. Em seguida, ele se vira para Kuna e começa a dar uma bela bronca nele também. Nesse exato momento, a Jane chega ao local. Ao perceber que o Kuna mais uma vez melhorou as suas habilidades mágicas sozinho, ela passa a acreditar que aquele garoto realmente pode se tornar o maior feiticeiro que já existiu. O tempo passa e o menino marcado pela cicatriz do herói agora tem 9 anos. Com isso, Gurion começa a se preocupar seriamente com a educação do filho. Ele chama seu irmão e conta sobre a intenção de matricular o nosso prota em uma escola. O Gurion explica que pretende levá-lo para a escola de nobres, mas o seu irmão levanta uma preocupação importante. O Kuna nunca saiu do castelo desde que nasceu, então talvez tenha dificuldades para se relacionar com outras pessoas fora daquele ambiente. Gurion admite que já havia pensado nisso e justamente por esse motivo decidiu falar primeiro com o irmão. Ele pede que o irmão ajude o Kuna na escola e cuide para que o garoto não enfrente problemas de convivência. Em um flashback, o irmão de Kuna se lembra do dia em que quis sair para brincar com o irmão, recordando como tudo começou naquela época. Naquele dia, Kuna estava preocupado por não conseguir enxergar direito, mas o seu irmão o tranquilizou, dizendo que seguraria sua mão para garantir que ele não caísse. Porém, assim que Kuna deu o segundo passo, o seu pé escorregou e por um segundo o irmão acabou soltando a sua mão, e o resultado foi inevitável, o Kuna caiu. Dá pra imaginar que depois disso ele nunca mais confiaria totalmente no irmão da mesma forma. Mesmo assim, o irmão logo garante a Gurion que continuará segurando o Kuna e que nada mais vai acontecer com ele. Enquanto isso, o nosso prota está com Echo, treinando sua magia como de costume. Ele pratica hidromancia, um tipo de magia usada para encontrar coisas perdidas. Echo brinca dizendo para ele tentar encontrar a juventude dela, mas logo se corrige, afirmando que ela já é jovem e cheia de energia e não precisa disso. Quando ela pede para ele encontrar o seu futuro marido, o Kuna responde que ela é bonita, jovem e vários homens certamente fariam fila por ela. Ele até se interessaria se não fosse um nobre. A conversa descontraída dos dois é interrompida com a chegada de Lady Flora. Como sempre, Lady Flora começa a ensiná-lo sobre as coisas que ele precisa aprender. De repente, ela fica meio pensativa. O nosso prota agora tem 9 anos. Ele já aprendeu muitas coisas e foi educado para ser um verdadeiro cavalheiro. Ela começa a se perguntar
se não errou ao treiná-lo dessa forma e se não deveria tê-lo ensinado a ser mais espontâneo e alegre. Kunan percebe que ela está incomodada e pergunta o que houve. Ao olhar para ele tão fofo e adorável, ela sente satisfação por ter participado da formação daquele menino tão especial. Mais tarde naquela noite, Echo leva Kunan até os aposentos principais. No caminho, ela sente muito frio e pede ajuda, e sem pensar duas vezes, o nosso prota cria água morna para aquecê-la e ela se abraça na água, buscando conforto. A água estava mais agradável do que qualquer outra coisa que ele já tinha feito antes, e Echo comenta animada quanto aquilo estava bom. Kunan gosta dos elogios, mas diz que aquilo ainda era só um protótipo. Ela comenta que algo assim seria perfeito para uma boa noite de sono, e ele começa a pensar em criar uma cama com a mesma densidade. Mesmo assim, o nosso prota fica inquieto por causa do chamado de Gurian. Ele pergunta se fez alguma coisa de errado, mas Echo tranquiliza, dizendo que não houve problema algum e que ele apenas seguiu o que aprendeu nas lições envolvendo o sangue. Ela lembra que ele só foi até aquele ponto porque ela pediu. Gurian pode não gostar, mas a opinião deles dois é o que importa. Ao chegarem ao castelo, um servo os recebe e reconhece Axlo imediatamente. Ele cumprimenta o irmão e o conduz até o quarto dos pais. No caminho, Ixlo pergunta a Kunan se ele quer que ele segure a sua mão, mas o Kunan recusa. Ele cresceu, entende melhor o ambiente ao redor e consegue andar sozinho. Ixlo lembra dos tempos em que precisava guiá-lo e fica emocionado ao perceber o quanto o irmão mudou. Kunan percebe que o irmão está pensativo e pergunta, mas ele diz que não é nada. No quarto dos pais, Gurian conta que Lady Flora informou que Kunan concluiu todo o conteúdo do ensino básico e que é impressionante. Porém agora ele precisaria frequentar a escola dos nobres. Gurian explica que todos os nobres precisam passar por isso. No caso de Kunan, por conta da sua condição especial, eles haviam conseguido autorização do rei para educar em casa. Ainda assim, não frequentar a escola poderia colocar em desvantagem no futuro. O nosso prota se recusa imediatamente. Diz que não está interessado e como não é obrigatório, ele não quer ir. Ele começa a achar que o pai quer se livrar dele e pergunta se isso tem a ver com as despesas, já que Gurian sempre reclamou dos seus gastos. Gurian nega e insiste que isso é apenas parte das obrigações de um nobre. O nosso prota questiona se é por causa do incidente com o sangue, mas Gurian diz que não. Depois de se acalmar, o Gurian explica que os nobres que não frequentam a escola acabam sendo vistos como inferiores, e que isso poderia até prejudicar a sua noiva Mia. E diante disso, o Kunan muda de ideia e aceita ir. Gurian esclarece que ele não precisará frequentar por muito tempo, apenas comparecer para realizar 4 provas. Mira e Ixlo também fariam os exames, então eles iriam juntos. A mãe de Kunan fica animada e começa imediatamente a preparar tudo. Ao sair do quarto, Gurian chama Ixlo de lado e o alerta que os outros nobres podem sentir inveja ao ver Mira e Kunan juntos. Ixlo garante que vai protegê-los. Mais tarde, Kunan encontra Mirai e conta a verdade. Ela fica empolgada de ir à escola com ele, enquanto Kunan se preocupa com a reação dos outros nobres interessados nela. Mirai não se incomoda e diz que ele não precisa se preocupar, e isso faz o Kunan se perguntar se ela não é popular, mas ela responde brincando que tem vários pretendentes, tanto quanto os dedos de uma mão. Depois de tudo pronto, o uniforme de Kunan fica pronto. Ele o veste e parece alguém da realeza. Echo faz piada e ele responde de forma animada, surpreendendo quem não estava acostumado a ouvi-lo assim. Eles entram na carruagem e o nosso prota usa sua magia da água para estabilizar o caminho. Ele se despede dos pais enquanto a mãe chora na frente da casa. Durante a viagem, Ixlo percebe como o trajeto está suave e reconhece que isso é graças à magia do Kunan. O Kunan percebe que o irmão está preocupado e diz que agora está mais confiante e não precisa mais de toda essa preocupação. Ele lembra da queda na infância e diz que sabe que Ixlo nunca teve culpa. Naquela época, ele se sentia mal com a vida e queria morrer. Agora não, ele decidiu viver e não importa o que aconteça, nem que seja o último humano vivo. Ixlo se emociona com a maturidade do irmão e chega a se perguntar quem é o mais velho ali. Ele acredita que a convivência com Echo teve grande influência nisso. Ao se aproximarem da escola, Kunan percebe primeiro, explicando que agora consegue sentir a presença de outras pessoas. Ao chegarem, Mirai o recebe e o elogia o uniforme dele. A alegria dos dois deixa Ixlo confuso. Ele usa sua magia para captar os sons e as emoções ao redor e percebe que há muitas pessoas ali. Antes ele teria recuado, agora não. Ele se vira para Mirai e pede que ela segure a sua mão e o conduza para dentro como a dama naquele dia. Na escola, a professora Kashi aguarda Kunan, nervosa por saber que ele carrega a marca do herói. Enquanto pensa, ouve comentários sobre como nosso prato é bonito. Kashi logo se apresenta como responsável por guiá-lo. Kunan a cumprimenta com uma reverência elegante, dizendo que só de ouvir aquela voz, ela deve ser uma bela dama.
e confusa, ela decide ignorar e seguir com as suas funções. O Kuna então se despede de Mirai e Ixlo, prometendo encontrá-los depois. Alguns alunos observam de longe, liderados pelo príncipe Lival, sexto príncipe do reino e irmão de Mirai. Eles comentam sobre Kunan ser o primeiro com a marca do herói depois de 100 anos. Ao perceber o desconforto de Lival, eles mudam de assunto. Kashi leva o nosso prota para o exame de avanço. Ela explica que ele precisará fazer 5 provas em pouco tempo, por ordens do rei e de Gunan. O Kunan admite que isso é favorecimento, mas entende a situação. Kashi não se interessa por política e manda ele focar na prova. Ele continua falando até terminar, e quando Kashi corrige, fica chocado ao ver que ele acertou tudo. Na hora do almoço, o Kunan encontra Mirai, mas Lival aparece e começa a provocá-los. Para protegê-la, o nosso prota usa sua magia e molha a calça de Lival, fazendo parecer que ele se urinou. Humilhado, o Lival vai embora. Mirai e Ixlo percebem o que aconteceu, mas o nosso prota diz que agora é hora de comer. Durante a refeição, o Kunan descobre que Lival é o seu futuro cunhado e fica surpreso ao saber que existem irmãos tão cruéis. Ele agradece por ter Ixlo ao seu lado, e Ixlo, preocupado, espera que não se envolvam em mais confusões. Já o nosso prota parece estar se divertindo bastante, mas é claro que uma hora ele vai conseguir arranjar mais problemas sim. E é assim, meu mano, termina o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado, e se gostou, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder o próximo episódio. Comenta a palavra aí príncipe pra eu saber que você é brabo, eu ganho um coração aí nos comentários. Tamo junto, meu mano, e até o próximo vídeo. Falou!